que tudo isso é customizável também, né? Exatamente. A gente entra no mesmo parâmetro, né? Que a gente pode programar para que ele entenda qual que é o sentido ali de limitações que a gente quer impor. Por mais que o GLPI não tenha aquela limitação, a gente pode impor aquilo no ato que a gente está limitando do chat em si, né? Se a gente definir uma métrica que ele pode nos dar uma sala de até 2 horas, então ele só pode ter até 2 horas. Se alguém tentar reservar de 3 horas, vai dar uma mensagem informando, né, que por padrão ou por parâmetro vai ser limitado a somente aquele período ali, né? Enfim, a mensagem é personalizada nesse sentido, né? Outra dúvida do Fábio é se seria possível criar regras de negócio para mudanças no GLPI. Acho que tu já explicou um pouquinho, mas acho que daria para detalhar, talvez com exemplos, né, dessas regras de negócio em cima das mudanças. Sim, vamos checá-la aqui agora, porque as regras de mudança para chamado, eles estão vindo para a versão mais nova, né? A versão mais nova que eu estou falando é a versão 11 da plataforma do GLPI. Nesse momento aqui, que a gente está utilizando a 10.018, por exemplo, ela ainda não tem regras específicas para mudanças, né? Ele tem regras para chamados, mas a versão 11, que é uma versão futura, aí ela deve ter sim as regras de mudanças que a gente aplicar. Essas regras, elas têm as mesmas funções base, né, que a gente tem aqui de uma regra de negócio para chamado, que é aquilo que a gente estava mencionando, onde que a gente tem determinados critérios e a gente toma as determinadas ações. Se eu pegar uma aqui, por exemplo, né, que todas as regras do GLP ele segue essa mesma base, que é o operador lógico, que a gente tinha mencionado, que poderia ser o e, o ou, por exemplo, né? O que isso aqui impacta? Só para deixar todo mundo na mesma página. O e, o ou, ele é aplicado no critério. Simboliza no seguinte: se eu tenho a entidade, por exemplo, do cliente sustentação 23, e é a regra I, como só tem um critério, não vai fazer diferença. Mas se eu adicionar um novo critério aqui, eu vou até colocar um outro aqui rapidinho para mostrar para vocês, sustentação 24. Pode ser. Pronto, agora fica um pouquinho mais simples para mostrar para vocês. Agora sim, se eu pegar o operador lógico I, o que ele vai simbolizar? A entidade é o cliente 23 e, que aí ele vai olhar o operador lógico, a entidade é o cliente de sustentação 24. Nesse caso, não deve funcionar porque eu estou pegando entidade com entidade, mas se eu estiver falando entidade com grupo, entidade com categoria, entidade com título, por exemplo, ele está concatenando e ele está falando que essas duas regras elas têm que ser verdades nesses critérios para aplicar as determinadas ações. As ações nesse momento o técnico atribui o Luiz, por exemplo, e o grupo observador inclui o grupo daquele cliente, né? Se eu estivesse falando do operador lógico ou, o que mudaria? No caso, que nesse caso faz mais sentido, inclusive, que entidade é cliente de sustentação 23 ou a entidade é cliente de sustentação 24. Nesse caso, ele vai aplicar, se for um ou outro critério, vai aplicar aqui para a gente em uma dessas regras, tá? As regras de mudança seria equivalente a isso daqui, claro, aplicando dentro do contexto de mudança naquele sentido, tá? Então é basicamente isso quando a gente está falando de regra. Legal. A gente tem ainda a gente mostrou ali a integração do GLPI com os ABICs, então a gente teve uma dúvida aqui anterior sobre aqui sobre essa integração, se seria possível fazer abertura por e-mail e classificação através de regras de negócio sim, né? Então a gente consegue ter e teve uma outra relacionada a isso, que é a abertura de tickets nos ABICs associada a um dispositivo específico, né? Então, dá para fazer toda essa parte dá para fazer de forma customizada, correto, Eric? Tanto na parte de determinado incidente abrir uma requisição, ou seja, eu vou ter lá durante o dia 100 incidentes, nem todos os incidentes precisam abertura de chamados, mas aqueles incidentes mais críticos precisam. Então, a partir aí dessa classificação do que é crítico ou não, dá para configurar para que um incidente que seja classificado como crítico gere uma abertura de chamados. Pode ser feito tanto automaticamente como manualmente ali na ferramenta de
de monitoração. É possível também escalar, né, para o responsável. Teve um incidente de banco de dados, vai escalar para o DBA. Teve um incidente relacionado a um servidor que sustenta o e-commerce, daí vai para o time de infraestrutura. Tem uma monitoração que está monitorando algum item de negócio, pode ir para o responsável pela área de negócio, já que a gente não está falando de infraestrutura, né? Então, possibilidades são quase que infinitas, né? Sim, é onde que entra a classificação, que você muito bem colocou, né? A gente tem que diferenciar, no caso da automatização, né, dessa abertura desse chamado, tem que ser classificado, tem que ter algum tipo de classificação, né? Ou vai abrir tudo, ou vai ter algum tipo de restrição. Por exemplo, naquele automação que a gente mostrou, ele tinha um critério que era a severidade alta para cima, né? Então, se ele for alta ou maior, ele vai abrir um chamado na ferramenta, mas poderia ser, por exemplo, referente a um objeto específico, né? Se a gente está falando de um servidor que é extremamente crítico para o negócio e foi alertado qualquer situação referente dele, não importa a severidade, pode ser um alerta comum ali não sei, memória chegou perto ali de estourar, por exemplo, ou chegou perto de um determinado limite pré-estabelecido, pode ser também aberto o chamado, né? E aí é onde que entra justamente a categorização para entender o que é crítico, não só o nível de criticidade, como a palavra propriamente diz, mas também um crítico ali para o negócio como um todo, né? Então, é a classificação, basicamente. Como tu comentou, né? Não precisa ter ocorrido necessariamente o incidente. Uma vez que a gente esteja falando de, por exemplo, planejamento de capacidade, né? Eu estou monitorando a performance, e dentro da performance eu estou monitorando, por exemplo, o espaço em disco de um banco. Eu estou chegando aqui a 90% do espaço em disco. Depois eu não vou ter espaço para novas informações. Isso eu vou perder dados. Então, esse tipo de dado também a gente consegue fazer esse tipo de integração e automação. Acho que um exemplo bem claro também é o uso de processamento, né? Chegou em 90% de processamento, dispara um alerta ali, ou não necessariamente dispara um alerta, mas dispara um novo chamado ali para alertar a equipe, né? Para entender o porquê que ele chegou ali dentro daquele período, daquele determinado demanda. Não necessariamente ele só chegou a 90%, às vezes ele chegou em 90% e ficou mais do que 5 minutos processando em mais de 90%. Isso também deve-se abrir, geralmente, né, deve-se abrir um alerta referente a isso também, né? O que está acontecendo ali naquele servidor? Está processando o que ali por trás, né? É um exemplo. E tudo de acordo com o que a empresa conhece da sua própria infra e do seu próprio negócio. Por exemplo, durante a madrugada a CPU vai a 100% em determinado servidor, mas daí a empresa sabe que na madrugada, por exemplo, 2 da manhã, ocorre um processo de backup que é normal levar a 100% de CPU. Então também a gente consegue criar essas regras específicas que daí podem, no própria plataforma de monitoração, a gente consegue configurar e determinar isso, né? Mas acho que foi muito bom o papo, Eric, só pra gente... A gente já está estendendo bastante aqui o horário, o planejado era 1 hora, mas teve bastante dúvida aqui, a gente se empolga aí conversando sobre tecnologia. Acho que a gente agradece a participação aí de todo mundo aí que interagiu com a live, a gente teve bastante interação aí pelo chat, dúvidas sobre os temas. Então, tudo que vocês que participaram aí da nossa live, do nosso webinar, quiser depois conversar com a gente está à disposição, tanto para fazer um bate-papo informal, aí, fazer uma meet e esclarecer eventualmente algumas dúvidas, né? Como para eventualmente iniciar algum projeto, alguma implementação, ou a empresa já tem o GLP implementado, mas precisa de um suporte, não tem uma empresa que está provendo a sustentação, precisa de um apoio maior para determinados incidentes aí que ocorrem aí na infra, ou para fazer migração de versão, update, a gente está à disposição, implementação de IA, integração com outras ferramentas, eu preciso abrir chamados automaticamente a partir do RP, do SAP, por exemplo. Então, a gente também consegue fazer esses projetos sob demanda e também com o uso de IA, que é o assunto que acaba chamando mais atenção, né? Customização, personalização de fluxos e também através dos nossos workshops, que são daí workshops feitos sob medida
para empresas que eu citei anteriormente aí. Agradeço a participação de todos e a apresentação aí do Eric também, que foi excelente.